Quem são as duas testemunhas misteriosas que aparecem no livro de Apocalipse? Existem várias teorias a esse respeito. A primeira delas diz: se trata de duas pessoas desconhecidas hoje, que se levantarão naqueles dias para profetizarem, não se tratando, portanto, de nenhum personagem bíblico conhecido. Essa teoria encontra uma dificuldade. A palavra de Deus diz que estas testemunhas são as duas oliveiras que estão diante do Senhor. Portanto, elas existem e apenas esperam o tempo para se manifestarem. Não podem ser duas pessoas desconhecidas que ainda vão surgir. Uma segunda teoria afirma se tratar de Elias e Enoque. Afirmam isso baseados no fato de que tanto Elias quanto Enoque não morreram e que, portanto, precisam vir para morrer, porque todo homem deve morrer uma vez, como está escrito. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Mas o que dizer dos santos que serão arrebatados vivos? Eles certamente não morrerão. Apesar de Enoque ter profetizado a vinda do Senhor, é improvável que ele seja uma das testemunhas, porque não teve nenhuma relação com Israel. Ele foi um patriarca que viveu antes do dilúvio, provavelmente 3.000 anos antes de Israel. As duas testemunhas, por outro lado, devem estar relacionadas com Israel. A terceira posição, com a qual eu concordo, declara que as duas testemunhas são Elias e Moisés. Alguns discordam de Moisés porque assim ele morreria 2 vezes. E mais uma vez, os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Mas o que dizer de Lázaro, que morreu 2 vezes, e outros que foram ressuscitados como o soldado com os ossos de Eliseu, o filho da viúva de Naim e Eutico? Ninguém discorda de que Elias é uma das testemunhas, porque está escrito em Malaquias: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. João Batista veio no mesmo espírito de Elias, mas João não era Elias. Certamente Elias virá nos dias da grande tribulação e será uma das duas testemunhas. Cremos que as duas testemunhas são Elias e Moisés pelos seguintes motivos. Moisés e Elias estiveram juntos anteriormente no Monte da Transfiguração. Moisés representa a lei e Elias, os profetas. Os judeus chamavam o Velho Testamento de a lei e os profetas. Elias foi o maior dos profetas, em contraponto, Moisés foi o legislador de Israel, o pai da nação. As obras das duas testemunhas são semelhantes às feitas por Moisés e Elias. Moisés transformou água em sangue, enquanto Elias fez descer fogo do céu, fato que se repetirá durante o ministério das duas testemunhas. A vinda de Elias foi predita por Jesus. Elias virá e restaurará todas as coisas. Além disso, a última profecia do Velho Testamento menciona que Elias será enviado antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. As duas oliveiras e os 2 candelabros são mencionados no livro de Zacarias. Eles são os 2 filhos do óleo que estão diante de Deus. Há certa semelhança entre o ministério das duas testemunhas e o de Cristo. Tanto o ministério das duas testemunhas quanto o de Cristo duram exatamente 3 anos e meio. As duas testemunhas serão mortas e ressuscitarão 3 dias e meio depois, da mesma forma que Jesus. A vinda dessas duas testemunhas representa a consumação da graça, da misericórdia e da paciência de Deus para com os judeus. Durante 3 anos e meio, elas exercerão um ministério semelhante à OS de Moisés e Elias. Portanto, a vida dessas duas testemunhas servirá de sinal para os judeus. Também não choverá durante esse tempo, e a falta de chuva provocará uma calamidade. Por causa do cumprimento dessa profecia, as duas testemunhas serão odiadas por muitos. A Bíblia não esclarece sobre o que as duas testemunhas pregarão. Provavelmente, testemunharão a respeito de Jesus Cristo, o Messias de Israel, que veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Os judeus, finalmente, compreenderão que aquele estranho rabi da Galileia não foi outro senão o Messias tão ansiosamente esperado. Certamente lamentarão tê-lo entregue a aos romanos para crucificá-lo. Mas, com toda certeza, alegrar-se-ão ao saber que ele ressuscitou e voltará outra vez. Elas profetizarão vestidas de saco. Os sacos são símbolos de pesar. Eles não pregarão o evangelho da alegria, mas profetizarão vestidos de luto, advertindo o povo a fugir da adoração do anticristo. O ministério delas será um ministério de juízo. Hoje não podemos ferir aqueles que se levantam contra nós. Nem podemos matar ou queimar pessoas em nossas pregações, mas as duas testemunhas terão esse poder.
O ministério de Jesus foi um ministério caracterizado pela graça, enquanto o das duas testemunhas será caracterizado pelo juízo, ou seja, não choverá durante 3 anos e meio. A água que sobrou será transformada em sangue, cairá fogo do céu e morrerão 7.000 pessoas no terremoto que devastará Jerusalém. O ministério dessas duas testemunhas será tremendo. Se alguém pretender causar-lhes dano, sairá fogo das suas bocas, e os inimigos serão consumidos. Eles terão autoridade para fechar o céu para que não chova. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17, Elias orou e não choveu por um período de 3 anos e meio. Eles também terão autoridade para transformar água em sangue e para ferir a terra com toda sorte de flagelos, quantas vezes quiserem. Moisés transformou água em sangue na Bíblia e mandou vir flagelos no Egito. E eles profetizarão exatamente durante 3 anos e meio, ou seja, 1.260 dias. O ministério dessas duas testemunhas deverá lembrar aos judeus o ministério de Elias e de Moisés. No final do seu ministério, elas serão mortas pelo anticristo. A besta mencionada aqui é o anticristo, que subirá do abismo e do mar. Ele fará guerra às duas testemunhas. O ministério das duas testemunhas tem a mesma duração do ministério de Jesus, 3 anos e meio. E do mesmo modo como Jesus morreu em praça pública, elas também morrerão. Elas serão mortas pelo anticristo e durante 3 dias e meio os seus corpos ficarão expostos publicamente. Imagine o pensamento do maligno. Eu matei o outro e deixei que o enterrassem. Depois todo mundo disse que ele ressuscitou. Agora vou matar estes dois e não deixarei que seus corpos sejam sepultados. Ficarão expostos em praça pública até apodrecerem. Assim, os judeus que creram neles perceberão que foram enganados. Porém, depois de 3 dias e meio, eles ressuscitarão. Isso é um sinal muito claro para os judeus. Quando as duas testemunhas ressuscitarem, os judeus saberão que seus testemunhos eram verdadeiros. Jesus Cristo também ressuscitou. E então clamarão por Jesus. Todavia, nem todos os judeus crerão, apenas os 144.000. No final desse período, a cidade de Jerusalém se tornará como Sodoma e como o Egito. O texto não a chama pelo nome, mas é a cidade onde o Senhor foi crucificado. Logo após as testemunhas terem subido ao céu numa nuvem, diante dos olhos de todo o mundo, ocorrerá um grande terremoto que destruirá a 10ª parte de Jerusalém e causará a morte de 7.000 pessoas. E os que restarem entre os judeus glorificarão ao Deus do céu. Lembre-se que também houve um terremoto quando Jesus ressuscitou. A ressurreição das duas testemunhas é diferente daquela mencionada por Paulo e igualmente diversa do Senhor que ressuscitou ao 3º dia. Lázaro foi ressuscitado ao 4º dia. Entretanto, essas duas testemunhas ressuscitarão após 3 dias e meio. Depois disto serão arrebatados. Inclusive, estes arrebatamentos são diferentes daquele predito por Paulo. Procure reunir todas as informações fornecidas até agora a respeito dos acontecimentos da grande tribulação. Haverá um sinal no céu. O sol se converterá em sangue. A lua se escurecerá. Coisas terríveis vão acontecer na terra inteira, que já não será um lugar bom para se viver, pois 1/3 dos animais marinhos terá morrido, 1/3 da água potável será contaminada. Durante 5 meses haverá uma ação demoníaca, que produzirá extrema dor e angústia. Durante 1 ano, 1 mês e 1 dia, 200 milhões de demônios vão matar 1/3 dos habitantes da terra. Enquanto isso, as duas testemunhas estarão profetizando em Jerusalém. O anticristo estará fazendo sinais e prodígios e até fogo fará cair do céu. O falso profeta o fará ressuscitar e dará poder de falar a uma estátua. Uma marca será estabelecida. Os crentes que estiverem aqui serão perseguidos por não adorarem a imagem e nem receberem a marca. Esse tempo será o pior que já houve sobre a terra. Contudo, ao soar a última trombeta, todas essas coisas terão passado porque o nosso Senhor e Salvador voltará para buscar o seu povo. Escreva nos comentários de qual lugar você está assistindo esse vídeo, para a gente descobrir onde nosso canal está chegando. E assista esse vídeo que deixei para você. Deus te abençoe.